Será que os romanos inventaram o cristianismo? Parece coisa de filme, né? Mas existe uma teoria que diz exatamente isso, que a figura de Jesus foi, na verdade, uma criação romana, um disfarce para um imperador, com o objetivo de pacificar os judeus. Vamos mergulhar nessa história e ver o que ela diz e por que ela não convence quase ninguém. Bom, essa ideia tem nome. É a hipótese flaviana. A teoria basicamente argumenta que os romanos inventaram o cristianismo logo depois de destruir Jerusalém, no ano 70, e mais, que o personagem de Jesus seria na verdade uma espécie de disfarce literário para o imperador Tito, o mesmo general que liderou a destruição da cidade. Para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro a gente vai ver o contexto histórico da época. Depois, vamos analisar as supostas evidências que sustentam a teoria. Em seguida, vamos apontar os problemas desses argumentos. E, por fim, a gente revela o que a maioria dos historiadores pensa sobre tudo isso. Para entender por que alguém sequer pensaria nisso, a gente precisa voltar para um dos períodos mais turbulentos de Roma. A dinastia que governava há muito tempo tinha acabado de ruir, e o que veio depois foi uma disputa sangrenta pelo poder. Então, olha só o cenário. Depois que Nero morre em 68, Roma mergulha no caos. O ano de 69 ficou até conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, uma guerra civil terrível. O vitorioso foi Vespasiano, um general que estava lá na Judéia lutando contra uma revolta. Ele voltou para Roma para ser o novo imperador e deixou o filho dele, Tito, para terminar o serviço. E Tito terminou de forma brutal, destruindo Jerusalém e o templo em 70. 9 anos depois, o próprio Tito virou imperador. Agora, o que é muito interessante nessa época é o quão estranha era a mensagem de Jesus. A Judéia era um caldeirão fervendo de sentimento anti-romano. Muita gente esperava um Messias guerreiro que ia libertar o povo. E aí, de repente, surge um movimento que prega o pacifismo, que fala em amar os inimigos e dar a César o que é de César. Para os romanos que viviam apagando incêndios de rebeliões, essa nova seita devia parecer no mínimo conveniente. E é exatamente nesse contexto que os defensores da hipótese flaviana começam a montar o seu quebra-cabeça, apontando o que eles consideram ser as evidências de uma fabricação. A peça central da teoria é esse homem, Flávio Joséfo. Ele era um historiador judeu que não só viu, mas também escreveu sobre a guerra contra Roma. O detalhe é que ele foi capturado e acabou sendo adotado pelo próprio imperador Vespasiano, ganhando o nome Flávio. Ou seja, o principal cronista da guerra era, na prática, um membro da família imperial. E é aqui que os paralelos começam a ficar esquisitos. Nos evangelhos, lá no Mar da Galileia, Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens. Os defensores da teoria cruzam isso com os textos de Joséfo, que descreve uma batalha no mesmíssimo lugar, onde os soldados de Tito perfuravam os rebeldes com lanças, como se estivessem literalmente pescando homens. E tem mais. Pensa na história de Jesus expulsando uma legião de demônios por uma manada de porcos que se joga de um penhasco. No mesmo lugar, Joséfo descreve rebeldes judeus correndo direto para a morte contra os soldados romanos como feras selvagens. Quem defende a teoria não acha que isso é coincidência. Para eles é uma alegoria da vitória militar romana. E tem também o número 40. Para os judeus daquela época, uma geração durava mais ou menos 40 anos. Jesus teria profetizado a destruição do Templo de Jerusalém por volta do ano 30. A destruição, feita por Tito, aconteceu em 70. Exatamente 40 anos, ou uma geração, depois. Então, o ponto principal é, quando os evangelhos registram Jesus dizendo que esta geração não passará antes da destruição do templo, a teoria alega que isso foi escrito de propósito, depois do fato, tudo para fazer parecer que a profecia se cumpriu perfeitamente, o que daria um ar divino para o acontecimento. Tudo isso pode até parecer convincente num primeiro momento, mas quando a gente começa a examinar a hipótese mais de perto, ela começa a mostrar umas rachaduras bem sérias. A pergunta que a gente precisa fazer é, essa narrativa toda se sustenta quando a gente confronta com o resto da história? E a resposta para a grande maioria dos historiadores é um não bem claro. A teoria falha em vários pontos cruciais. Primeiro, o motivo. Por que os romanos teriam todo esse trabalho? Segundo, as evidências. Muitos paralelos são forçados e a análise linguística mostra que os estilos de escrita são totalmente diferentes. E talvez o mais importante, tem a grande contradição histórica. Os próprios romanos, mais tarde, perseguiram os cristãos com violência. Vamos pensar na lógica do motivo. A teoria diz que o cristianismo foi feito para pacificar os judeus. Mas, em 70 d.C., os judeus já tinham sido derrotados de forma esmagadora. Jerusalém estava em ruínas.
porque se dá o trabalho de inventar uma religião inteira para controlar um povo que já estava subjugado. E isso leva a gente para a maior contradição de todas. Se os Flávios inventaram o cristianismo como ferramenta de controle, por que nos séculos seguintes outros imperadores romanos perseguiram os cristãos com tanta violência, jogando essa gente nas arenas? Não faz o menor sentido o império tentar acabar com uma religião que ele mesmo teria criado para se beneficiar. Certo, então, se os romanos não inventaram o cristianismo, qual é a explicação que a maioria dos historiadores e especialistas aceita? A visão que predomina é que o cristianismo não foi inventado, ele evoluiu. Começou como só mais uma das muitas seitas dentro do judaísmo. O diferencial foi que, enquanto os grupos mais rebeldes e nacionalistas foram varridos do mapa por Roma, a natureza pacifista do cristianismo permitiu que ele sobrevivesse. E mais, a sua abertura para não-judeus fez com que ele se espalhasse por todo o império. No fim das contas, o consenso é bem claro. A hipótese flaviana é uma ideia intrigante, sem dúvida, mas que fica totalmente à margem do mundo acadêmico. A esmagadora maioria dos historiadores, sejam eles seculares ou religiosos, descarta essa teoria como uma explicação válida para as origens do cristianismo. Isso nos deixa com a pergunta que é, na verdade, muito mais fascinante. Não é se os romanos inventaram o cristianismo, mas sim como um pequeno movimento pacifista que nasceu num canto esquecido do império não só sobreviveu à destruição da sua terra natal, mas cresceu a ponto de se tornar religião oficial do mesmo império que executou seu fundador. Essa, sim, é a história que continua a intrigar todo mundo.